Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Já pedimos 1000 desculpas pelo atraso do horário que nós tínhamos marcado, irmãos, me perdoem. Sabemos que os irmãos, com todo carinho, né, todo amor, às vezes ficam aguardando pelo início do nosso trabalho, mas os percalços da nossa vida às vezes nos impedem dos horários. Entretanto, o que é marcado precisa ser cumprido, né? Então eu coloco aqui, faço meia culpa, peço desculpas aos irmãos que estão nos aguardando aí desde o horário das 14 horas, agora são 15h28 do dia 22/3. Agradecemos aos irmãos queridos que estão nos acompanhando, bendito seja o Eterno por vossas vidas. Sempre agradecemos a todos que gentilmente acompanham esse trabalho, têm acompanhado esse podcast desde o dia 13/7, desde o dia 13 de julho. Agradecemos, então, àqueles que, por algum motivo, têm se atraído pela mensagem desse trabalho, de quem vos fala, para o Hashem por vossas vidas, que o Eterno possa vos abençoar imensamente, que o Eterno possa continuar trabalhando na vida dos irmãos. Nós estamos numa semana muito especial, que é a semana de Pessah, uma semana na qual nós temos uma preparação muito importante, desde a retirada do Hametz, né, enquanto se pode fazer isso o mais rápido possível, melhor, até a celebração de Pessah, que vai acontecer, segundo o calendário que nós seguimos, no dia 27, isto é, logo após o Shabat. Então, terminou o Shabat, começa-se um novo Shabat, né? A celebração de Pessah, a celebração na qual o Eterno nos pediu, quando o povo se retirou de Mitzrayim, do Egito, para que ficassem apostos, ficassem em suas casas, comessem o cordeiro de Pessah, para que pudessem sair e pudessem ir rumo à Terra Prometida, não é? Rumo a um novo momento das suas vidas. Então nós agradecemos aos irmãos que estão aqui conosco mais uma vez, são irmãos conhecidos, né, que têm trabalhado aí e acompanhado o nosso trabalho já há um bom tempo. Mensagem número 134, o que é a liderança? Ou o que a liderança é e o que não é, aqui do podcast canal Fábio Pires. Essa mensagem iria no dia 5/3, nós estamos realizando hoje no dia 22/3. Nós vamos observar então os conceitos de liderança direta de um texto importante do Rabat. Nós já fizemos inclusive um programa sobre liderança logo no início do nosso podcast, quando fazíamos as segundas, quartas e sextas, lá em julho. Se não me engano foi a mensagem 3, mensagem 2 ou mensagem 3. Falamos sobre liderança porque nós tínhamos feito um trabalho sobre liderança antes. Então, hoje nós vamos continuar aqui, já é, na verdade, o 4º trabalho sobre lideranças que nós vamos realizar. Encontre-nos nas redes sociais, você pode nos encontrar pelo Instagram, os endereços estão aparecendo aí. Você pode nos encontrar na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá, com as nossas obras, os nossos livros. Estamos agora no grupo de Telegram. Se você quiser estar conosco no Telegram, você seja aí o nosso convidado. E sabendo que nós temos uma responsabilidade muito grande de vender livros, né? Porque na nossa livraria nós recomendamos as obras que nós desejamos. Nós trabalhamos lá em carreira solo e os livros que nós recomendamos são os livros que nós já tivemos contato, que nós já lemos, etc, etc, etc. E recomendamos a todos para que possam também absorver desta rica literatura judaica que nós temos ao longo dos séculos. Você pode também nos encontrar pelo Twitter. Você pode também enviar um e-mail para nós, se você quiser, lá para fabio73b@gmail.com. Vou responder e-mails depois, ainda hoje, adicionando irmãos nos grupos de estudos. Eu tenho uma mensagem sobre grupos de estudos agora no início, depois que nós fizermos aqui a nossa
a nossa apresentação, né? E caso você também deseje participar desses grupos, você vai nos escrever um e-mail para fabio73b@gmail.com. Mais irmãos que estão aqui conosco, grande abraço a todos os irmãos, com toda certeza. Os irmãos têm acompanhado as nossas lives também. Fizemos uma live recentemente com a irmã Tata Hassan, fizemos uma live recente com o irmão Felipe Cunha, Baruch Hashem por isso. Obrigado aos irmãos que estão, na verdade, acompanhando esse trabalho e sabendo que nós temos várias limitações e nós temos, na verdade, aí temas que a gente segue, a gente vai escolhendo um tema por dia. Só um momentinho, meus amados irmãos. Ok, irmãos, desculpem, voltamos. Bem, sobre os nossos grupos de estudo. Nós temos uma filosofia de trabalho, irmãos, que é de que se as pessoas estão num grupo de estudos, eu vou deixar aqui um recado bem direto aqui para as pessoas. Se nós temos 180 pessoas, 190 pessoas, 210 pessoas, e somente 5, 8, 15 pessoas participam dos grupos de estudo, então a gente presume de que as restantes, né, as 90%, os 85% restantes que não dão, que não falam absolutamente nada, que não fazem nenhum tipo de participação, que não se manifestam em praticamente nada nos grupos, nós entendemos que essas pessoas não têm compromisso e não querem compromisso com o aprendizado. Ou estão num grupo de Techuvá por curiosidade, ou estão num grupo de Techuvá para resgatar estudos para aplicarem em seus outros demais grupos, ou são cristãos, muitas das vezes, que também por curiosidade, às vezes lideranças, nós vamos falar sobre liderança hoje, aplicam esses novos conceitos, que não são novos, né? Os conceitos judaicos aplicam nos seus sermões, nas suas prédicas. Então nós não concordamos com isso, nós estamos tomando uma outra atitude nos nossos grupos de estudo. Então a partir de hoje, dia 22 de março, eu vou dizer, se você for entrar nos nossos grupos de estudo, e se você não fizer uma participação, se você não colocar 2 ou 3 palavras, se você não se manifestar, isso significa que você não tem interesse em participar dos nossos grupos. Portanto, não participe dos nossos grupos.
Esse é o grande ponto, estou sendo sincero e falo com amor a todos. Porque a partir do momento que a pessoa está num grupo de estudos, nossos grupos não são grupos de debates, não são fórum de debates. Os fóruns, a diferença entre um fórum é você lança um assunto e as pessoas, elas falam tudo aquilo que elas querem, aquilo que elas não querem, se digladiam, se batalham. Você olha para aquele grupo, você não consegue acompanhar, porque é uma mensagem atrás da outra, é um querendo ser mais justo que o outro, é um querendo ter mais razão do que o outro. Aí se inicia uma discussão, se iniciam brigas, inclusive, e aquilo vira uma loucura para que o administrador possa fazer a devida administração. Portanto, nossos grupos não funcionam assim. São grupos que nós lançamos os estudos, abrimos de repente pela manhã e no final da tarde, o grupo fica aberto 3 horas e meia, para que as pessoas possam se manifestar a respeito daquele estudo que foi postado. É o que nós desejamos. Eu acho, irmãos, impossível uma pessoa que fica 8 meses, 12 meses, impossível ela não ter achado absolutamente nada, ela não ter tido uma opinião a respeito de um estudo que foi postado. Isso demonstra, inclusive, a falta de interesse e também a falta de consideração pelo idealizador do grupo. Então, eu estou falando isso aqui, agora, de maneira pública, porque é o que nós estamos fazendo nos nossos grupos. Então, ninguém será barrado nos grupos. Agora, nós estamos, a partir de ontem, verificando aqueles que desejam realmente participar dos grupos. Sabe por quê, irmãos? Não é para mim este trabalho. Não é para o idealizador do grupo. Esse trabalho é muito pelo contrário. O trabalho dos grupos ele é feito para todos, para os irmãos. O tempo que nós gastamos, o nosso esforço, o tempo que nós produzimos os textos, o tempo que nós fazemos esses podcasts para trazer informação para os irmãos que são postados nos grupos, é para que as pessoas tenham um mínimo de interesse. E este mínimo, e não é só, isso não acontece só nos meus grupos, irmãos. A pessoa dizer e falar assim, mas eu sou novo, eu não quero me manifestar, porque irmãos, me perdoem, isso é negligenciar e se diminuir a sua competência perante ao trabalho do reino. Todos são competentes, todos têm algo para dizer, todos têm algo para se manifestar. Repito, é impossível uma pessoa que estuda uma paraxá, ela não tem achado absolutamente nada, ela não tem opinião nenhuma a respeito daquele texto. Então os nossos grupos, isso a partir de ontem, nós vamos tomar uma outra atitude. Nós não vamos barrar as pessoas, mas eu fico sabendo quem vai participar e quem não vai participar. E nós estamos montando um outro grupo, aí sim, daqueles que estão verdadeiramente interessados. Nós vamos montar um grupo de discipulado, se assim der certo e se assim o Eterno nos aprovar. Então, o que eu quero dizer, vamos deixar muito claro: os interessados vão participar de um grupo menor, bem menor, aliás. Os que apenas estão lá, apenas para ler, se leem as matérias, apenas para marcar presença, são pessoas que não participam, são pessoas que não falam absolutamente nada, então elas terão o direito de continuar. Mas, na verdade, eu já vou saber e separar quem tem interesse e quem não tem. Me perdoem, irmãos, é impossível num dia de 24 horas você não parar, já que você vê tanto fotos no Instagram, já que você vê tanta besteira em vídeos lá do Kawaii, o que mais? Esse lixo que existe em vários recursos aí de redes sociais, né? Tem outros nomes, eu nem lembro, só me lembrei agora desse de vídeos. Quer dizer, eu conheço pessoas que passam uma hora e meia vendo porcaria nas redes sociais, mas elas não conseguem ficar 15 minutos, 20 minutos para ler uma paraxá e para se manifestar no grupo, sendo que a opinião dessa pessoa, a visão dessa pessoa ou a dúvida dela pode ajudar uma outra pessoa, inclusive. É como uma sala de aula. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma metodologia de ensino, porque eu sou professor. É essa metodologia de ensino que eu aplico. Então, irmãos, olha, fica aqui o alerta para todos. Inclusive, me perdoem se as pessoas vão gostar do que nós estamos falando ou não. Me perdoem, irmãos, eu estou fazendo a minha parte.
Então isso me deixa muito aborrecido, porque eu também me sinto como uma pessoa que está dedicando um tempo para as pessoas que não está sendo valorizado. Repito, ninguém aqui está dizendo que nós temos que valorizar o trabalho do Moura Fábio Pires. Mas esse trabalho é um trabalho feito para vós, irmãos. A participação mínima num grupo, mínima, ela precisaria acontecer. Mas nem essa participação mínima nós temos. Repito, um grupo com 180, 190 pessoas, onde 8, no máximo 12 pessoas participam, isso é muito complicado. Né? Então, assim, como eu sou uma pessoa que não desiste facilmente, né, daquilo que eu coloco, e isso tem a ver com o trabalho da obra do Eterno, então o que eu estou fazendo? Estou separando, aí sim, eu vou extrair um grupo de pessoas verdadeiramente interessadas, vamos fazer um outro grupo, e aqueles que estão lá apenas por marcar presença, me desculpem, apenas por fazer número, me perdoem, nesse sentido, porque há pessoas, inclusive, que gostam de ter grupos cheios. Né? O meu grupo tem 250 pessoas. O meu grupo tem 189 pessoas. Isso não significa absolutamente nada. Se não há uma participação ativa, às vezes de nem 10%, e não é só meu grupo não, tá, irmão? São vários grupos. Então isso significa que as pessoas não querem compromisso. Então o que eu estou falando pela primeira vez, se você quiser fazer parte do nosso grupo de Telegram, Techuvá não é modismo. Se você acha que Techuvá é modismo, você está enganado e eu recomendo que você permaneça na sua igreja evangélica. Se você deseja realmente participar do nosso grupo, ler os estudos, deixar a sua visão, deixar uma frase que seja por dia, então você pode nos mandar e-mail para fabio73b@gmail.com. Agora, se você acha que você não está preparado para isso, é muita responsabilidade, entre aspas, para você, então não participe dos nossos grupos. Permaneça na sua igreja evangélica, você é convidado a ouvir os nossos podcasts, mas nós queremos pessoas que tenham compromisso. Isso é muito importante, para que nós cresçamos como um corpo. E eu não tenho interesse em números, irmãos amados. Estou com 27 pessoas ouvindo as nossas mensagens aqui. E eu tenho certeza que essas 27 pessoas, né, chegou quase a 30, elas estão entendendo aquilo que nós estamos dizendo. Ou temos compromisso, ou não temos. Ou dizemos que servimos ao Eterno, ou não servimos ao Eterno. Ou nós nos arrependemos dos nossos pecados e continuamos a nossa techuvá, ou continuamos com a nossa vida na mesmice, só que lá na frente nós seremos julgados por isso, e aí o resultado disso vai ser tenebroso. Então, irmãos, é um conselho que eu passo para os irmãos, é um conselho de vida, um conselho de amor e de carinho para várias pessoas. Então, isso porque eu não falei também das pessoas que nós precisamos que nos ajudem. Então, se você vai ser um administrador de um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp, você tem que ter responsabilidade para ajudar o idealizador do grupo. Então, se você vai ser um administrador apenas por status, então não seja administrador. Assuma o trabalho, a responsabilidade que está sendo dada em vossas mãos. Foi então essa mensagem inicial que nós estamos passando. Eu sei que os irmãos vão entender, né? Eu sei que os irmãos têm, na verdade, a compreensão, né, de trabalharem nesse sentido. Eu sei que muitos irmãos estão aqui conosco, já participam dos nossos grupos, e sinceramente, irmãos, o nosso objetivo não é status, nosso objetivo é o cumprimento da palavra do Eterno. Ok, muito obrigado então por os irmãos terem ouvido essa primeira parte. O nosso trabalho, então, hoje, nesse estudo número 134, o que é a liderança, ou o que a liderança é e o que a liderança não é. Vamos lá então? Esse texto é um texto do Rabat que nós estamos lendo, que diz de início assim, um texto do Rabino Simon, ou Simon, dependendo aqui do ponto de vista que a gente pronuncia o nome dele, Jacobson, do Meaningful Life Center, Centro de Vida com Significado. Então, o que é a liderança? A liderança é mais sobre aquilo que você tem
ou o que não tem. O propósito e a intenção de um verdadeiro líder deve ser ou deve saber elevar a fé da humanidade e encher o mundo com justiça, como colocou Maimônides dentro do tratado Leis de Reis 4, verso 10. Creio eu que este tratado deva estar no Talmud, ok? Então eu vou receber aqui melhor, eu vou pesquisar melhor essa informação, como a gente vê que é um tema aqui final, né? A gente deve já presumir, então que eu estou presumindo que seja dentro do Talmud. Então nós vamos deixar aqui marcado, inclusive, para os irmãos. Eu acho que toda marcação, todo o tema que é trazido, né, deve ser muito bem colocado, muito bem posto. Então, o propósito e a intenção do verdadeiro líder deve ser elevar a fé da humanidade e encher o mundo com justiça. Quem disse isso foi Maimônides, Leis de Reis 4:10. Nós vamos estudar alguns versículos também sobre liderança que esses versículos estão nas escrituras, tá, irmãos? Todo mundo deve ser um líder, disse o Rebbe de Lubavitch. Você é um seguidor ou um líder? Você é compelido a iniciar uma jornada ou preferiria seguir um líder? Bem, há, em grande parte, uma crise geral em liderança. Tão confusa é a situação que nem sequer temos uma definição clara do que exatamente consiste a liderança. O que é um líder? Quem é um líder? Por que precisamos de líderes? É como se cada um tenha uma ideia diferente. Precisamos de um líder apenas para responder todas as nossas questões de liderança. A liderança é uma posição política, talvez uma presença carismática. Bem, o supremo líder poderia ser alto e bonito, ou talvez inteligente, e bem de finanças. A abordagem convencional à liderança tem resultados questionáveis na melhor das hipóteses. Portanto, vamos fazer uma abordagem totalmente diferente, que se concentre menos naquilo que é a liderança e mais naquilo que a liderança não é. Talvez, ao descobrir o que um líder não é, ou não deve ser, possamos chegar a entender o que um líder realmente é. Ao remover as impurezas, talvez possamos encontrar o diamante. Ao eliminar o ruído, podemos apreciar a mais bela das canções. Um líder não é... Vamos lá. Sobre a escassez. Todo ser humano é um líder. Ponto. Simplesmente saber que liderança não é um clube exclusivo, mas está no âmago de cada um de nós, nos inspira a liderar. O desafio é não se tornar um líder, mas abraçar o líder que você já é, o aspecto de liderança que é parte de seu ser interior. Para isso é bom saber que um líder não é arrogante. Bem, perdão. Sua habilidade de liderar, de ver, de saber tomar decisões é um dom com o qual você nasceu. A visão torna uma pessoa arrogante toda vez que ela vê alguma coisa? A liderança também não deve tornar uma pessoa arrogante toda vez que ele ou ela lidera. Ao contrário, quanto mais lidera, mais humilde um líder se torna. Porque um líder não é interesseiro. Bem, um líder não é servido. Um líder serve. Nós já falamos, inclusive, sobre isso em outros temas que nós fizemos aqui nos nossos podcasts. Os interesses próprios do líder não são relevantes. Um líder serve a um interesse mais elevado. O trabalho de um líder é demonstrar a todos que ele encontra, ou tudo que toca, que há algo mais, que aqui se encontra uma visão mais elevada e um propósito mais profundo. Ao dirigir-se para uma fonte mais alta, um líder representa não aquilo que o mundo é, mas aquilo que o mundo poderia ser. E o líder é confiante nisso porque um líder não é o primeiro. Um líder é um elo numa corrente de profundeza e realidade. Todo líder se inspira em bons líderes que vieram antes.
Cada um de nós é outro elo na corrente da existência, e todo elo conecta com os elos antes e os elos posteriores. Liderança é adotar seu papel na progressão cósmica e na sinfonia sublime. Saber que você não é o primeiro, mas parte de uma corrente maior, também ensina que um líder não é seguido. Observem isso, irmãos. Que texto maravilhoso esse. Um verdadeiro líder não deseja seguidores. Ele incentiva outros a encontrar liderança dentro de si mesmos. Verdadeiros líderes não desejam cobiça ou serem adorados. Eles inspiram ou inspiraram pessoas a se tornarem líderes. Um líder não é um gerente. Confunda os dois. Gerentes e a maioria dos presidentes e chefes caem nessa categoria. Asseguram para que empreendimentos massivos com muitas partes trabalhem tão eficientemente e sem emendas quanto possível. Líderes são todos sobre novas possibilidades. Realidades pré-existentes exigem gerenciamento. Criar novas realidades exige liderança. Gerenciamento é necessário da mesma forma que luzes no trânsito são necessárias. Ambos facilitam um movimento eficiente, mas elas não são um movimento por si mesmas. Um líder segue com nova perspectiva, inspirando o mundo a abandonar um campo estreito de visão. E mesmo assim, um líder não é abstrato. Especialmente em contextos espirituais ou sentimentais, ideias utópicas podem parecer não realistas. Verdadeira liderança efetua mudança prática no mundo real. Liderança não é uma fantasia, mas sim o líder transforma a fantasia em realidade. Para ajudar a concretizar isso, a pessoa deveria lembrar que um líder não está em toda parte. Como um líder, tudo o que é requerido de você é começar a liderar em algo, que pode ser bem específico, como transmitir o conteúdo em uma aula, estudo, ou falar algo positivo e agradável ao seu colega de trabalho. E mesmo que você pense, eu não sei nada sobre liderança, lembre-se disso. Um líder não é um especialista. Uma pessoa não tem de ser um especialista em liderança para liderar, assim como uma pessoa não precisa ser um especialista em ótica para ver. Quando alguém está com muita sede, você não vai para uma loja com imagens de mar de água. Você simplesmente dá água àquela pessoa. Vivemos num mundo ressecado, sedento de propósito e significado. Você simplesmente tem de partilhar a água que tem. E por você, queremos dizer você, porque um líder não é alguém mais. Um líder não é múltiplas coisas. Um líder não é uma escassez, não é arrogante, não é interesseiro, não é o primeiro, não é o seguido, não é um gerente, não é abstrato, não está em toda parte, não é um especialista e certamente não é mais alguém. O líder é apenas você. Um verdadeiro líder tira as pessoas de sua reverência e diz a elas: não, você não precisa viver uma vida de desespero e confusão. Sim, você tem a habilidade de encontrar significado em sua vida e os talentos únicos para cumprir aquele significado. Você é um elo importante numa cadeia de gerações passadas, você tem um legado de valor preservado e um futuro pelo qual vale a pena lutar. Um verdadeiro líder nos mostra que nosso mundo de fato está indo para algum lugar que controlamos o seu movimento, que precisamos não ficar à mercê de preconceitos pessoais ou da política prevalecente, que nenhum de nós é subserviente à história ou à natureza, que somos história e natureza, que podemos vencer o mundo e lutar contra a guerra, o ódio, a ignorância e obliterar as fronteiras separando raça de raça, rico de pobre, etc. Líderes nos mostram novas maneiras e novas perspectivas, eles ensinam e nos inspiram a liberar da mesma maneira para mostrar ao mundo uma nova perspectiva e um nível sublime. Essa frase excelente, vamos deixar um destaque para essa frase aqui, né? Uma frase da qual algumas das frases elas falam muito aos nossos corações, né, irmãos? Então, dentro desse texto, nós já destacamos aqui a segunda frase, Baruch Hashem por isso, e
sempre em cada trabalho que nós colocamos, nós deixamos aqui algumas frases que são importantes, né? Então, líderes nos mostram novas maneiras e novas perspectivas. Eles ensinam e nos inspiram a liderar da mesma maneira para mostrar ao mundo uma nova perspectiva e um nível sublime. Belíssima essa frase. Exercício. Hoje, escolha ser um líder, não um seguidor. Escolha liderar com inteligência, integridade e em troca constante, sendo um exemplo para sua família, amigos e colegas. Faça uma diferença na vida dessas pessoas. Nós vamos trabalhar aqui um texto muito importante que está marcado em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7, e o livro de Crônicas também, ele tem muitas lições de vida, né? Trabalhando também as lideranças da nação de Israel. E quando nós falamos de lideranças das nações de Israel, vocês já imaginam os grandes problemas, né, que aconteceram, inclusive com vários dessas lideranças. Uma grande liderança que eu fiz um estudo hoje muito interessante foi a liderança de Shlomo HaMelech, o rei Salomão, um homem que infelizmente foi agraciado pelo Eterno com Rohma, com grande sabedoria, mas que cometeu enormes pecados, como todos nós estamos sujeitos, né, a cometer pecados, mas os pecados dele foram gravíssimos, né? Então nós vamos tratar aqui no livro de Divrei HaYamin, isto é, 2 Crônicas, e que diz, capítulo 15, verso 7, que diz assim: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Muito interessante. E sabendo que o Eterno recompensa os trabalhos, né? Isso é o que mais, na verdade, é o que mais nos alegra. Baruch Hashem por isso, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Isso tem a ver com o que eu coloquei no início, quando nós falamos dos grupos. Eu já digo uma coisa, irmãos, não sou liderança. Eu sou apenas um moré. Eu apenas passo conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho aí nesses praticamente aí 10 anos de Teshuvah, um conhecimento que eu fui desenvolvendo a partir de 2011, mas só em 2017 eu levei 6 anos para desenvolver esse conhecimento. Eu estou falando isso também porque eu tinha comentado com uma pessoa hoje de que nós precisamos ter responsabilidade naquilo que nós ensinamos, e de que cristãos que saem do cristianismo, que vão direto para a Teshuvah, ao meu ver, não podem tratar de ensino em 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Não, eles precisam aprender Teshuvah. Então, uma pessoa que é líder, um pastor, seja o que for, tem 30, 40 anos de pastorado, ele vai sim sentar na cadeira para aprender o que é a Teshuvah, para depois, lá para frente, se o Eterno assim o permitir, que ele possa tratar do ensino. Grande responsabilidade tem aqueles que ensinam. Por que muitos querem ser mestres e professores, irmãos? Por causa do ego também, tá? Isso é muito complicado. Então, se eu quisesse trabalhar o meu ego, hoje eu seria um roxo, mas não tem uma congregação. Eu vou ser roxo do quê? Para mim, aquele que é roxo precisa ter uma congregação. Invariavelmente, amor Fábio, eu digo sim, invariavelmente. Ainda que ele exerça a função de roxo, no caso o homem, dentro do seu lar. Sim, ele é um roxo por naturalidade, ok? Mas compreendendo a função de líder de uma congregação, bom, enfim, cada um sabe da sua vida. Entretanto, o que nós temos aqui e colocamos, né, irmãos,
é que nós estamos, na verdade, exercendo essa função de ensino, não nos colocando como lideranças, mas nos colocando como instrutores, como apoiadores, como, como guias, talvez, né? Mas não uma função de liderança assim, uma função ampla de liderança. Eu não fui promovido, não fui colocado, não recebi a minha Simha de Hiroshi, recebi sim a minha Simha de Moré, estou muito satisfeito com ela nesse sentido, mas tudo aquilo que nós lemos aqui se aplica também para aqueles que fazem, que tratam da instrução. Então, a liderança em si, né, como nós lemos, eu recomendo que os irmãos também ouçam novamente esse podcast. Então, o líder ele não pode ser arrogante, ele precisa trabalhar a sua humildade. Moshe Rabbeinu foi um homem extremamente humilde, que seja humilde. Esse é o ponto. O humilde não significa que ele vai ser frouxo, tá bom, irmãos? As pessoas confundem humildade com uma pessoa extremamente mansa, onde você vai ofendê-la, você vai falar tudo aquilo que você quiser e a pessoa não vai ter um momento de reação. E se ela tem um momento de reação respondendo à altura, aí ela já é acusada. Tá vendo? Ele era humilde, agora ele está se revoltando. Quer dizer, isso são testes, inclusive, esses são pré-julgamentos e atitudes astutas perante ao ser humano, tá, irmãos? O líder não pode ser interesseiro, fazer nada por interesse, não interesse financeiro, interesse de fama, interesse por reconhecimento, de maneira nenhuma. O líder, na verdade, precisa ser o primeiro a servir e não a ser servido. Olha que interessante. Né? Um verdadeiro líder, ele não deseja seguidores, como nós comentamos aqui. Então, hoje isso é muito comum nas redes sociais. O líder quer ser seguidores, quer ter seguidores. Né? Nós temos enormes casos assim. A pessoa não precisa falar que ela quer ter seguidores. A atitude dela já demonstra isso. Né? A atitude dela dentro das redes sociais, dentro de um trabalho, de uma palestra, ela já demonstra que ela quer um reconhecimento. Isso muitas pessoas emanam isso, tá, irmãos? Elas não precisam dizer, elas já significam isso, né? Um líder, ele precisa, na verdade, aprender a ser uma pessoa abstrata, né? Então, principalmente em contextos espirituais, sentimentais, a liderança não é uma fantasia, né? A liderança ela lida com realidade. Esse é o ponto. E corrigindo, o líder não pode ser abstrato, tá? Eu só estou me corrigindo aqui. Então, ele não pode ser abstrato, ele tem que lidar com a realidade, ele tem que estar o quê? Presente sempre, ajudar as pessoas. Isso é muito importante. O líder ele precisa estar em toda parte. Isso é um mito. Né? O líder ele é um ser humano, então ele tem as suas limitações, ele precisa de descanso, ele precisa trabalhar conceitos próprios da vida dele para que ele possa se desenvolver, para que a sua liderança seja uma liderança abençoada, para que ele possa abençoar outras vidas. Né? O líder não precisa ser um especialista, mas ele precisa estudar, ele precisa se aprimorar, em primeiro lugar, aprimorando os conceitos de vida. Precisa aprimorar a sua própria vida, né? Responder pelos seus erros, pelos seus pecados, ser reconhecido de maneira natural pelos outros, de maneira natural, não buscar reconhecimento. Existe uma grande diferença entre buscar o reconhecimento e ser reconhecido de maneira natural, tá, irmãos? E o líder, ele forma outros líderes também. O líder, ele vai motivar, talvez essa seja a característica mais importante que nós temos com relação aos líderes. O líder, ele vai motivar uma pessoa a ser também líder. O líder, ele vai motivar uma pessoa a ser uma pessoa que também tem a sua capacidade. Você vai explorar a capacidade no seu liderado, você vai explorar as características positivas no seu liderado, você vai levantar a autoestima do seu liderado. E nós deixamos isso, fazemos isso de maneira bem clara. O líder que chama toda a responsabilidade para si, e isso é muito comum, nós vemos hoje, ele está agindo de maneira, aí sim, arrogante, agindo de maneira precipitada, ele está fazendo aquilo que não é recomendado, etc, etc, etc. Bom, então essa é a mensagem número 134, o que é a liderança e o que não é, podcast canal Fábio Pires do dia 5/3, realizada hoje no dia 22/3.
Nós vamos deixar aqui temas, inclusive, da Brit Hadashah, né? No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 7, para nós podermos encerrar esse trabalho, diz assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra do Eterno a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Baruch Hashem. Isso é importante. Isso é muito, muito importante. É essencial você imitar a atitude daquele que veio antes de você. Então, o livro de Hebreus, capítulo 13, verso 7, fala sobre isso. E o maior líder que nós conhecemos foi Yeshua HaMashiach. Moshe talvez tenha vindo em segundo lugar, eu falo talvez porque também existiram outros grandes líderes dentro da nação de Israel, mas Moshe certamente ele está acima de todos os outros e abaixo de Yeshua, sabendo que nós reconhecemos a Yeshua como um Mashiach, como um Messias. Isso é muito importante, já fizemos trabalho sobre isso. Se você quiser também estar conosco nas outras mensagens que foram colocadas, você é convidado a ouvir as mensagens desse podcast. Portanto, nós vamos deixar essa mensagem colocada no nosso grupo hoje, grupo do Telegram, Estudos Origens Hebraicas 2. Nós não fizemos a transmissão. Eu até poderia ter feito, mas nós vamos agora repassar essa mensagem, porque é uma mensagem muito importante, principalmente pela primeira parte que nós colocamos. Trabalhamos aqui com sinceridade, nós trabalhamos com transparência, né, sempre nos colocando em primeiro lugar com pessoas que precisam ser reconhecidas, corrigidas, e não reconhecidas, com pessoas que precisam ser corrigidas pelo Eterno, porque nós somos todos nós seres humanos. Aí também existe um problema, porque os líderes acham que eles estão acima do bem e do mal. Isso é um grande erro que nós temos, é um erro das religiões, é um erro das filosofias, é um erro do mundo político, etc, etc, etc. Então, muito obrigado, irmãos. Agradecemos aqueles que acompanharam essa mensagem número 134 do podcast Canal Fábio Pires, o que a liderança é e o que não é. Hoje a nossa mensagem do dia 5 do 3, transmitida em 22 do 3, nós temos mais, se não me engano, 2 ou 3 mensagens a serem atualizadas. Vamos assim atualizar, faremos o máximo de esforço para atualizar. Lembrando que essa semana, a semana de Pessah, teremos um trabalho especial, falaremos sobre Pessah, ainda que nós já tenhamos deixado nos nossos grupos trabalho sobre Pessah. E há inúmeros vídeos sobre Pessah. Você vai, com a sua mãozinha, digitar lá Pessah, P-E-S-A-C-H, no YouTube, você vai encontrar vários temas. Você não depende do nosso trabalho para saber o que é Pessah. Então, independente disso, nós vamos fazer um trabalho sobre Pessah. Como se celebra, o porquê de Pessah, onde que ele está marcado dentro das Escrituras. Então, nós temos inúmeros trabalhos em inúmeros ministérios, irmãos competentíssimos, muito melhores, inclusive, do que este canal. Então, você não depende de nós para saber o que é Pessah e como celebrar Pessah. Se bem que nos nossos grupos nós já entramos nesse ponto. Hoje vamos deixar um estudo importante sobre Pessah. Muito obrigado, irmãos. Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Um grande abraço a todos vós. Shalom, shalom. Ve'uvrachot b'shem Yeshua HaMashiach.